todo mundo conhece a Odisseia, mas a gente vai trabalhar os aspectos, né, da Odisseia. Todo mundo conhece. Engraçado que a Ilíada não tem o cavalo de Troia, né? E na Odisseia também não tem, no sentido de ter uma construção relatando como foi o episódio do cavalo de Troia. Tem uma menção quando Ulisses, inclusive, vai para o Hades, né? Sobre a desgraça de Troia, ligada ao cavalo de Troia e a destruição da cidade, né? É bem interessante porque, para começo de conversa, né? É um grande livro de travessia. Por que Odisseia se tornou imortal? Por que até hoje a gente estuda Odisseia? Odisseia Odisseia é um texto que fala de travessia, de origem, de retorno, né? De ligação com o próprio lar, né? E, para começo de conversa, o grande herói da Guerra de Troia é Aquiles. Mas quem conquista a Troia é Ulisses, e não pela força, mas pela astúcia. Ulisses é a astúcia em pessoa. Odisseu, ou Ulisses, né? É a sagacidade, a inteligência. Porque Troia não cai pela força, Troia cai pela esperteza, né? Pela construção do cavalo de Troia, que seria um presente, né? A Poseidon, que era o deus da cidade, e que carregava no seu ventre as tropas gregas que, por fim, dominam a cidade, né? E se desdobram, inclusive, em outros tipos de mitologemas, né? O mitologema da sagacidade de Odisseu, que triunfa não pela força, mas pela esperteza, pela malícia, pela argúcia, né? Pelo estratagema, e também pela desgraça da sacerdotisa, né? Que. Caramba, peraí. Agora fugiu o nome, né? Só um minutinho. A Sandra, né? Eu até falo que eu tenho fazendo uma brincadeira com com a minha veia política, com a minha militância política, eu falava que eu tinha síndrome de Cassandra, né? O que a gente chama de síndrome de Cassandra? É a pessoa que tem a clarividência, que consegue enxergar as coisas, que fala para as pessoas não conseguem entender isso, né? Então ela tinha clarividência, ela era uma sacerdotisa de Apolo, ela era uma pitonisa poderosa, ela conseguia realmente ver o futuro, mas por ela se negar a dormir com Apolo, o Deus tentou seduzir, ela não foi seduzida por Apolo, ela se negou a dormir com Deus e ela foi amaldiçoada. Então ela via as coisas, ela previu o fim de Troia, ela disse para os troianos não levarem o cavalo para dentro da cidade, entretanto, ela foi ignorada, né? Ela era tratada como louca, e os troianos, mesmo avisados por Cassandra, levaram, né, o cavalo de Troia para dentro da muralha, né? Isso é bem interessante, né? Vira e mexe. Por que é importante entender de mitologia? Às vezes eu falava para a pessoa, eu sou Cassandra, a pessoa pensava que eu era gay ou um transexual, que de noite me vestisse de Cassandra, né? Cassandra Rios, de repente, e fizesse ponto ali na Augusto Severo. Porque como a pessoa não entendia absolutamente nada de mitologia, a pessoa não entendia quando eu falava, olha, eu sou Cassandra. E a pessoa realmente não tinha, né, nenhuma ideia do que estava acontecendo, né? E é bem interessante a história do cavalo de Troia, embora não esteja toda escrita no Odisseia, né? Por toda a sua construção, né? Só um minutinho. Aqui ainda tem a história também dos que tentaram, né, evitar que ele entrasse dentro da cidade, né? Deixa eu só lembrar quem foi que tentou evitar que o cavalo entrasse na cidade.
Porque, na verdade, isso não está na Odisseia. Estou tentando aqui lembrar, não importa. Tentaram evitar que o cavalo entrasse na cidade, mas um dos deuses, se não me engano, o próprio Poseidon mandou um monstro que devorou aqueles que tentaram se opor à entrada do cavalo na cidade. Isso foi visto como um sinal de que seria uma heresia, uma descortesia a Poseidon não deixar que o cavalo entrasse, e Troia foi esmagada, né? Troia foi. Enfim, boa noite, Kátia. Boa noite, Clarice. Boa noite a todo mundo. Boa noite. E então já tem dois mitologemas, aliás, três mitologemas, né? Porque a mitologema é um mito completo, né? É um mito que tem todos os seus significados. Primeiro, o mitologema da argúcia de Odisseu, aquele que não vence pela força, o tempo todo ele vence pela argúcia, ele nunca vence pela força, ele vence pela inteligência. Odisseu não é o mais valente dos não que ele seja covarde, ele não é covarde, mas ele não é o mais valente dos gregos, não é o mais hábil, não é o mais forte, não é o mais rápido, mas ele é o mais arguto, ele é o mais inteligente, é ele que conquista a Troia, né? O outro mito é o do próprio cavalo, né? Do cavalo de Troia. Cuidado com os cavalos de Troia. A gente até brinca agora com. Óbvio que a gente tem uma eleição para ganhar, mas a gente brinca aí com um picolé de chuchu na chapa do nosso querido presidente Lula, né? A gente fala: olha, o cavalo de Troia aí, né? Os cavalos de Troia que tem na nossa vida, né? Nós mesmos colocamos ele para dentro da nossa casa. Dizem que o vampiro só entra na nossa casa a partir do nosso convite. Quantos cavalos de Troia a gente não coloca na nossa vida? E a maldição de Cassandra, né? Quantas vezes até a gente brinca, né? Santo de casa não faz milagre. A gente escuta a voz da sensatez, mas essa voz da sensatez é obscurecida, ninguém escuta, e quando vai, já foi, né? Quantas pessoas avisaram da Lava Jato? Quantas pessoas avisaram dos movimentos de 2013? Quantas pessoas avisaram do golpe contra Dilma? Aliás, hoje tem um monte de gente arrependida aí, né? Um monte de Madalena arrependida chorando, dizendo, não, eu nunca apoiei, né? Mas é mentira, né? Ver as coisas outros não captarem. É visto como maldição. Cassandra foi amaldiçoada, né? E aí, de novo, volta a questão do patriarcado, né? E da cultura grega muito patriarcal, né? Porque ela é amaldiçoada por ter se negado a dormir com Deus. Ou seja, o simples fato dela não ter querido dormir com o Apolo já leva ela à maldição. Aquilo ali são duas máscaras, tá? Que a gente bota na janela para pegar o ar, essas máscaras contra a Covid. Fica ali, esqueci de tirar. Não vou levantar agora para tirar, não. Então, fica uma maldição, né? Quantas pessoas não parecem amaldiçoadas, que falam uma verdade que ninguém quer escutar? A gente pode pegar na história da humanidade, né? Heliocentrismo, Giordano Bruno, que foi queimado, Galileu, que quase foi queimado. Quantas pessoas avisaram dos desastres que estavam por vir e as pessoas simplesmente não ouviram? Você está falando do ovo da serpente, Clarice? Quantas pessoas predisseram o que aconteceria com o nazismo? Walter Benjamin, né? Preso na fronteira com a França e se matou. A fronteira depois abriu entre a Alemanha e a França, mas ele já tinha se matado, já tinha se suicidado. Ele predisse a catástrofe que seria o nazismo. E quantas pessoas não quiseram ouvir sobre o significado do nazismo, né? Então, essa maldição de Cassandra parece que é uma coisa recorrente na humanidade. Mas o que torna uma obra literária algo que fica pelo tempo, né? Eu gosto muito dessa ideia de mitologema que é usada pelo Junito de Souza Brandão, que ele pega também do Jung, dessa coisa que é um paradigma, né? Que é um símbolo que fica, que permanece culturalmente. Daqui a, sei lá, 1 milhão de anos, enquanto a humanidade existir, enquanto a humanidade não for extinta, as pessoas lerão a Odisseia com uma atualidade absurda, mesmo não sendo gregos, porque essas coisas falam conosco, não a guerra em si, mas esses mitologemas específicos de cada caso falam conosco. Então a gente olha e fala, nossa, isso aqui fala muito comigo, essa outra coisa aqui fala muito comigo. Então a gente consegue ler e captar, né, a essência daquele mitologema, né? Esses arquétipos que permanecem, né? A gente olha para a gente, às vezes a gente é muito Cassandra, né?
aqui temos mães, né? Temos pais também. Às vezes você é caçanda para o seu filho, você fala para ele, olha, você vai fazer isso, 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 e vai acontecer assim, assim, assim. Aí ele bota o dedo no ouvido, fala, lá, 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 não quer escutar, e acontece tudo mesmo, porque você sabe que vai acontecer, mas você está fadada a não ser escutada, às vezes até por uma questão geracional, etc, etc. Mas é bem interessante, né? Os arquétipos são universais, permanecem realmente, são duradouros, né? Madame Bovary, o Quixote, você vai, tem vários, né? Na literatura. Eu li um texto muito interessante, né? Vargas Llosa é um canalha, beleza, ele é um canalha. Não temos discordância sobre o grau de canalice do Vargas Llosa. Vargas Llosa agora disse que entre o Lula e o Bolsonaro a gente tinha mesmo que sufragar o Bolsonaro por causa do perigo, o fantasma do comunismo, fantasma do comunismo, é um canalha. Mas é um intelectual. Ele tem um texto muito legal, tá no livro, não vou conseguir pegar o livro agora não, porque senão vou ter que sair daqui. Como é que é? É uma tradução de uma coletânea, eu acho que é italiana, e o Romanço, daquela editora que infelizmente quebrou, né, com o Saki Naif. E é um texto chamado A Que Herança Renunciamos. É bem legal o texto. Ele vai falando exatamente da perda desses arquétipos, né? O empobrecimento da nossa imaginação com a redução do número de leitores. Vocês vão me dizer, mentira, o número de leitores está aumentando. Olha, vejam os dados com carinho. Aumenta o número de leitores de coisas não literárias, né? Autoajuda, etc., o monge o executivo, essas barbeiragens aí. E diminui o número de leitores daquilo que a gente chama de literatura realmente. Então, esses arquétipos são perdidos. Às vezes, eu dou aula de literatura, né? Não sei, tem mais professores aqui, a Ana Angélica também é professora de literatura, talvez não passe pelo que eu passo, porque ela é professora de universidade, né? Então, na universidade, quando se ensina literatura para a classe de literatura, os alunos têm que efetivamente ter alguma proximidade. Mas se você for dar literatura hoje, por exemplo, eu dei literatura no ensino médio, há um estranhamento, há uma estranheza, porque você fala de um objeto ausente. Você vai falar de uma coisa que não existe para os alunos. Eles têm a literatura somente como uma matéria para prestar vestibular. Então, você vai falar do Policarpo Quaresma, aquela cara de peixe. Você vai falar da Capitu, aquela cara de peixe, né? Aquilo é um objeto ausente. Você está falando sobre uma coisa em que, se você pegar a teoria do Paulo Freire, de você criar um significante na aula, você não consegue aplicar, porque há um abismo entre o professor e o aluno. Você está falando de uma matéria que os alunos não têm nenhum interesse. Porque como eles não têm leitura literária, Harry Potter é uma literatura que a gente tem toda uma discussão sobre isso, se o Harry Potter vai levar a que as pessoas se interessem, leiam uma melhor literatura, uma melhor mitologia. As minhas filhas leram Harry Potter, eu comprei para elas, não tenho preconceito contra comprar Harry Potter, elas têm a coleção completa, mas nem sempre o Harry Potter leva para outro tipo de literatura, muitas vezes não leva. Então, assim, a ausência de leitura de literatura né? Você era professora de artes, achei que você era de literatura, mas de qualquer maneira também tem esse problema, né? Também tem esse problema. Então, essa ausência do objeto literário cria um abismo. Você está falando e você não tem uma mediação para dialogar com esses meninos. Você tem que pegar exemplos do dia a dia. De repente, trabalhar alguma poesia na sala de aula, mas a literatura em si, você não tem essa leitura. Né? Muita gente fala, mas antigamente, quando se forçava o aluno a ler um livro como Capitã de Areia, era pior porque era um processo em que havia um autoritarismo e você forçava os alunos à leitura. Há uma discussão, mas hoje a não leitura também cria um abismo. Né? Tem professor de literatura que fala que supre isso com aulas criativas. Eu não vou entrar nessa disputa, mas eu ainda vejo um grande problema de ter um espaço de mediação para falar com essa garotada, ainda mais uma hora de aula por semana, né? Uma hora de aula de literatura por semana. Se você for fazer a aula lúdica para chamar a turma, você não consegue dar a matéria. Então, há realmente a formação de uma geração, de mais gerações, em que
retirando alguns guetos e algumas minorias, ou até minorias qualificadas da elite que estudam em colégios melhores, você tem uma ausência da literatura. Então, isso é preocupante, porque às vezes, por isso que a pessoa não entende um discurso mais complexo, porque ela não tem os arquétipos, né? Ela não tem. Você fala uma coisa, a pessoa não tem a mínima ideia do que você está falando. Fala de complexo de Cassandra, quem foi Cassandra? Né? Se eu falar, né, de Ulisses, ou da Odisseia, ou das sereias, isso é um canto da sereia. Né? A pessoa acha que, o que é isso, entendeu? E está exatamente na Odisseia. É bem complicado isso. Mas vamos lá. Voltando à Odisseia aqui, que eu estou falando pra caramba hoje. Então, é um livro de retorno, né? Um livro de travessia, assim como Oceanos de Solidão, assim como Grande Sertão Veredas, assim como a própria versão do Joyce, do Ulisses, embora é óbvio que muito mais complexa em termos de entendimento, não é um livro que você consiga ler lendo numa leitura linear, você vai ter que ter um monte de referências para fazer esse tipo de leitura, ou talvez o Proust, esses livros que pegam o percurso de uma vida, né? E é bem interessante o seguinte, né? Já tem outro mitologema, que é quando Ulisses ele está com a ninfa Calypso, e também depois com Circe, e ele tem duas vezes oferecido a imortalidade para ele. Né? E é bem interessante isso, porque Ulisses já era famoso, já tinha atingido a glória que um grego atinge, e ele tinha a possibilidade de viver como semideus, beber da ambrosia, beber do néctar da imortalidade, se tornar um semideus, ou retornar à casa para sua esposa, para seu filho, e morrer no seu lar. E ele prefere a imortalidade, voltar, adoecer, padecer, sofrer, envelhecer e morrer. Ele prefere a humanidade. Então, isso é uma outra grande questão, né? O que é a vida, o que é a morte, o que vale a pena realmente? Né? Será que essa eternidade vale a pena? Né? Porque essa eternidade não se perde as referências. Ele vai perder a referência dos filhos, da sua terra, do seu amor, né? Da sua origem. Ainda que todas essas questões sejam questões culturais, ninguém vive sem essas questões. Todos nós somos seres biodiversos. Todos nós somos cidadãos de algum canto, falamos alguma língua. Né? Eu, que, por exemplo, vivenciei agora, faz muito pouco tempo, a morte da minha filha, eu acho que a morte não é só a nossa morte. Né? A morte, eu lembro da nossa querida professora, ai caramba, eu estou com grandes nomes, Zuleide Faria, do PCB, e não sei, a Zuleide deve estar com quase 100 anos, ou com 100 anos já. E quando eu estava no PCB, ela já tinha uma idade avançada. E ela disse uma vez para a gente: o pior de você ficar velho é você perder todos os seus amigos. Quando você começa a ser a única da sua geração que está viva. Você perde o seu pertencimento. Você perde os seus laços. Isso é uma espécie de morte também. Então, Ulisses, ele falou: eu vou ser imortal para quê? Né? Você imortal para quê? Para que eu serei imortal? Né? Eu vou ser imortal e vou perder todas as minhas referências. Então, ao prazer, lembrando, Circe e Calypso eram duas deusas. Quando se fala em feiticeira, né, existe, por conta do cristianismo, um preconceito muito grande contra as feiticeiras. Lembrando que na antiguidade grega, ser feiticeira não carregava nenhum peso negativo, não tinha ideia de mal, não tinha ideia do capeta, não tinha ideia do diabo. Né? Então, a pessoa ser feiticeira era ser uma deusa. Né? Elas eram lindíssimas, elas eram sexualmente bem estimulantes, elas eram mulheres lindas que não envelheciam. Entre ele ficar com essa mulher linda que não envelhecia, que sexualmente era bem interessante, e voltar para sua esposa que o esperava e que estava também envelhecendo, ele preferiu voltar para a esposa. Né? E aí tem um outro mitologema também, que é de Penélope, né? Que aí tem uma discussão bem grande. Né? As feministas não gostam muito de Penélope, porque Penélope é a esposa devotada e fiel. Né? É a esposa que o marido saiu para a guerra, ficou 40 anos fora,
ou não sabe muito bem qual é o tempo, né? Não sabe qual é o tempo. A esposa vai para a guerra, o marido está na guerra, e ela é uma mulher bonita, e ela é uma mulher que ficou com um filho, ela tem um ônus de ficar num palácio, um palácio que não tem mais um rei, né? Ela é a rainha, e eles querem declarar que o trono está vago. E ela vai recusando um a um todos os pretendentes. E aí todos se juntam, eles quase se matam entre si para tomar o trono, né? Usurpar o trono nupcial é também usurpar o reino, e ela também usa do estratagema para enganá-los. Né? Ela fala: olha, assim que eu terminar esse tapete, eu escolherei um pretendente. Aí ela tece o tapete de dia e desfaz o tapete de noite. Ou seja, aquele bordado dela nunca é completado, e com isso ela vai iludindo os pretendentes à sua mão. Né? Aí tem uma discussão se ela realmente é o paradigma do amor perfeito ou se ela é o paradigma da mulher subserviente. Fique ao gosto de vocês. Eu não tenho lugar de fala nessa disputa. Ela já foi vista de maneira muito positiva, mas a castidade, é bom lembrar que a castidade, a fidelidade sexual é uma característica patriarcal relacionada com as mulheres. Né? Estou dizendo que a mulher tem que ser fiel, não é isso. Mas é, antes de tudo, uma característica ligada ao homem, a honra masculina. Né? Eu estudei o teatro espanhol do século de ouro, e as qualidades intrínsecas às mulheres eram todas qualidades relacionadas ao sexo masculino. A virgindade, a castidade, né? A fidelidade, que tinham que ser lavadas com sangue, né? Tinham que ser lavadas pelo macho ferido. Então, na verdade, não eram qualidades femininas. Né? Se ser fiel ou não, uma outra discussão. Mas isso tem a ver, sim, com o patriarcado e com a sociedade já na época heróica grega patriarcal. Já era uma cidade mais... Não é uma sociedade que tem traços matriarcais, mas não é uma sociedade patriarcal. Né? Deixa eu voltar aqui para a Odisseia. Né? É um poema épico, isso é óbvio, ululante, né? E tem aquela famosa história. Se esse poema foi escrito pelo... Existem várias questões. Se Homero existiu ou não. Se Homero foi o autor dos dois poemas. Esse foi o autor da Ilíada e da Odisseia. Majoritariamente, né, se acredita que Homero existiu, né, mas se acredita que esses poemas são coletâneas de textos orais que devem ter sido editados, talvez por esse Homero ou não. Ou talvez Homero tenha apenas coletado a Ilíada e não a Odisseia, porque haveria uma diferença de composição e de idade entre os dois livros. Bem, né, efetivamente, isso vai ser uma contenda para antropólogos literários que têm muito mais conhecimento do que eu, mas mesmo eles não têm uma avaliação final sobre isso. Né? Já falei de Ulisses, da Penélope, Telêmaco, filho de Ulisses, que sai para buscá-lo, né? E também Nausíaca, que encontra Ulisses e tenta casar com ele, e Alcinoque, para quem Ulisses vai contar a história de toda a sua digamos, todas as suas peripécias. Né? Todo mundo já sabe, eu já falei sobre a história de Helena e Melenau e Paris, não preciso contar mais sobre isso. Né? O Ulisses, como Ulisses destrói, graças à perfídia de Ulisses, graças à inteligência de Ulisses, Troia, que é uma cidade dedicada a Poseidon, é destruída. Então, por conta disso, Poseidon quer se vingar e quer prender Ulisses para que ele não volte à sua terra natal. Durante toda a travessia, Poseidon vai fazer de tudo para que Ulisses não chegue à sua terra natal. Né? A mando de Zeus, que é o mais poderoso dos deuses, Poseidon tem que abrir mão e tem que liberar
Ulisses da sua prisão. Ulisses, primeiro, ele vai ficar na ilha perdão, na ilha de Calypso, né? E ele é obrigado a viver com a deusa em núpcias. E, efetivamente, núpcias eternas, né? Ele vive efetivamente o tempo inteiro fazendo sexo com a deusa. Lembrando que os gregos não tinham essa abstinência sexual na sua literatura, nem se faziam de rogados, né? Então, Ulisses e Calipso, ao mesmo tempo que Penélope tinha que ser fiel a Ulisses, Ulisses não era fiel a Penélope. Só que, ainda assim, ele não quer viver com Calypso, ele quer se livrar de Calypso e retornar à sua terra natal, né? Quando ele finalmente consegue deixar a ilha, ele é avisado também sobre Circe, né? Poseidon queria, de qualquer maneira, fazer com que ele naufragasse de vez, né? No canto 16, quando o pai e filho se encontram, o Telêmaco vai ouvir as súplicas do pai. Não homem mortal consiga tal proeza pela sua inteligência, a não ser que um Deus viesse ao seu auxílio. Lembrando que os gregos não acreditavam em livre-arbítrio como nós. Existia um destino e nenhum mortal fugia desse destino. Não é que os gregos dissessem que tudo que acontecia, como alguns cristãos acham, é a mando de um Deus ou de um diabo, mas que há um destino. E desse destino traçado, ninguém foge. Então, a questão do livre-arbítrio é uma questão católica, uma questão religiosa cristã, e uma questão posterior. Os gregos não tinham essa questão do livre-arbítrio, né? E já falei sobre Penélope, né? Vamos voltar sobre a viagem de Ulisses. Depois do naufrágio causado por Poseidon, né, Ulisses vai para uma terra desconhecida. É a terra dos Feaces, que já é uma parte muito adiantada da história, e aí ele vai contar a história anterior, né? Ele está nu, muito, muito faminto, feioso, mas ele consegue convencer a princesa que a deixa entrar na cidade, e a princesa ainda assim se apaixona por ele, né? Pede a permissão à rainha Arete, e então ele pede para regressar a Ítaca, ainda que Alcino queira fazer de Ulisses, casar Ulisses com a sua filha para que ele seja seu sucessor, ele também se apieda e deixa que ele retorne a Ítaca, né? Então ele começa a viagem na ilha de Calypso, né? Ela oferece a juventude eterna a Ulisses, mas ele recusa, ele quer voltar de qualquer maneira para Ítaca. Então a deusa a liberta e ele fornece uma jangada e retorna ao mar, né? Isso ele já está sem os companheiros de viagem, já antes dele naufragar, na verdade, porque antes ele tinha ido na ilha de Circe, né? A ilha de Circe também é bastante interessante pelo seguinte: no episódio da ilha de Circe, ele chega com os seus companheiros de viagem, e esses companheiros estão avisados dos perigos de Circe, e são avisados para que não comam e não bebam nada, para não serem seduzidos por Circe. Eles chegam lá, vêm lobos, vêm tigres, vêm vários animais, e efetivamente eles ficam com medo, mas depois eles veem que os animais todos obedecem a Circe. Circe lhes dá um banquete, eles comem e se tornam porcos. Existe uma explicação para essa história dos porcos, né? Os porcos têm muito a ver com a nossa natureza, eles são muito parecidos com nós. Os porcos lembram da divisão de Platão no banquete das três naturezas humanas, né? A cabeça, o peito e o intestino. Então, como Circe, que é uma deusa quitônica, que é uma feiticeira quitônica, domina esses homens? Domina pela pulsão sexual. A pulsão sexual está muito ligada
a pulsão alimentar também. Então, ela oferece um banquete e desperta neles, né, a parte animal. Então, satisfazendo a parte animal, eles viram porcos, ainda que continuem com o pensamento humano, e ficam escravizados a seus baixos instintos. Isso tem uma ligação à nossa dualidade. Todos nós temos uma parte animal, todos nós temos pulsões, todos nós somos seres biológicos. Como a gente doma isso? E, ao mesmo tempo, mostra o poder da sedução da mulher e o poder do sexo. Ainda que seja através de um feitiço, né, a tradução que a gente faz disso em termos literários ou psicanalíticos é que esse feitiço nada mais é do que o poder de sedução que a mulher tem sobre o homem. Então, Circe, que é essa mulher poderosíssima, belíssima, uma deusa quitônica, uma feiticeira sexualmente irresistível, ela efetivamente doma todos os marinheiros da viagem do Ulisses e efetivamente ela consegue prendê-los. Ulisses tinha sido avisado para não seduzir, e quando Circe tenta também transformá-lo em porco, ele resiste ao feitiço porque ele tomou uma erva dada por Hermes e ele domina Circe. E é interessante aí essa dominação, que é um jogo de sedução, né? Este homem que não consegue ser seduzido de primeira pela feiticeira, força que a feiticeira retransforme seus marinheiros em homens, que, todavia, entretanto, ficam lá durante muito tempo gozando das delícias da ilha de Circe, onde há outras mulheres, ou seja, eles ficam se banqueteando e fazendo sexo. E Ulisses se torna amante de Circe. Então, esse homem que domina também é dominado. E ele quase esquece de Ítaca. E aí, os seus companheiros de viagem é que vão lembrá-lo da promessa e da terra dele. E ele acaba recobrando o juízo e ele acaba exigindo de Circe que ela lhe dê os meios para continuar a viagem. Então, é outro mitologia completo que fala muito da nossa complexidade. Né? Toda história de relação de amor não contém só razão. Toda história de uma relação amorosa, né, só a platônica, mas a gente não vou voltar lá no banquete, mas mesmo a platônica é mais uma abstração que uma realidade, tem o seu impulso erótico, sexual. Qual é a densidade disso e como você faz para combinar esses elementos para não ser dominado pelos seus baixos instintos, né? Não que isso não seja importante, porque esse vitorioso da sedução acaba sendo seduzido, acaba também sucumbindo aos encantos de Circe e quase esquece de voltar para a sua terra, né? E num determinado momento ele consegue recuperar a sua razão e dizer: não preciso voltar para a minha terra. Isso fala muito sobre nós mesmos, nós mesmos e nós mesmas, e quanto a gente precisa se equilibrar, porque todos nós estamos sujeitos a essa pulsão, né? Eu sei que os pós-estruturalistas querem reduzir o homem a um discurso, mas o homem não é. O homem que eu falo, o homem barra mulher, não é um discurso. Nós temos as nossas pulsões, as nossas sensações, os nossos sentimentos e as nossas frustrações, desejos. Então, isso pesa muito. Então, esse episódio da Circe, eu acho que os gregos que eram moralistas fala muito sobre isso aí, né? E desse poder magnífico de sedução que a mulher tem, né? A seduzida, na verdade, a dominada, na verdade, se torna dominadora. Ela domina toda a cena até a partida do Ulisses, né? O episódio seguinte seria Ulisses no Cíclope, que ele vai aportar numa ilha, mas aí é a ilha do Cíclope Polifemo. Então, ele é capturado e ele vai ficar dentro da caverna do Cíclope e ele vai novamente saber ele vai efetivamente armar um estratagema para poder fugir, porque o Cíclope começa a comer os
os tripulantes de Odisseu como iguarias. Ele pega, a cada momento mata um e se alimenta dos homens de Odisseu. E Odisseu está vendo que a hora dele vai chegar e que vão sucumbir todos na sua tripulação. E ele não tem força para medir forças com o Cíclope. Então ele usa um estratagema. O Cíclope pergunta qual é o nome dele, ele diz que o nome dele é ninguém, e começa a embebedar o Cíclope, começa a enrolar o Cíclope e começa a fazer com que o Cíclope beba vinho. Ele fornece vinho para o Cíclope, e o Cíclope vai ficando bêbado. E aí ele faz com que os seus homens, se amarrem no umbigo do rebanho do Cíclope, e quando de manhã, e ele fere o olho do Cíclope. Quando de manhã o Cíclope coloca o seu rebanho para fora da caverna, quando o seu rebanho sai da caverna, ele está tateando, ele não consegue achar nenhum dos homens que eram da tripulação de Odisseu. E ele começa a gritar socorro para os seus irmãos. E os irmãos dele querem acudi-lo, mas perguntam para ele: o que aconteceu? Ele: fui ferido. Quem te feriu? Ninguém. Ninguém era o nome de Odisseu. Só que as pessoas pensam que ele está doido, né? Ainda bêbado. Ó. Quem te feriu? Ninguém. Então ele não foi ferido. E assim Odisseu consegue se livrar, não sem perigos. Ele perde alguns tripulantes comidos e também depois o Cíclope joga a pedra na embarcação de Odisseu e mais dos seus tripulantes são feridos por conta disso, né? Tem um episódio das sereias que é um episódio muito interessante também, né? Lembrando que sereias não são peixes, né? Não são mulheres meio peixes, meio mulheres. Isso é uma crença hollywoodiana, isso é uma crença da Disneylândia. Depois, na mitologia europeia, alguns tomaram as sereias como histórias orais, como sendo pessoas seres metade mulher, metade peixe. Mas na mitologia grega, sereias são pássaros. Pasmem, as nereidas são sereias, né? As sereias que a gente vê hoje, por exemplo, lá aquela personagem de Hollywood, como é que da Disney, qual é mesmo o nome dela? Seria uma nereida, as filhas de Nereu, metade mulheres, metade peixe. As sereias são aves, e são aves feias, agorentas, pestilentas, sujas, fétidas. Bom, com tudo isso, como é que as sereias seduzem os homens? Com o seu canto. O que seduz os homens nas sereias não é a beleza, mas o canto. Então, essa é um outro mitologema completo. Por que completo? Vou te explicar por que é um mitologema completo. Sedução das sereias. A gente pode usar isso para a nossa vida. Odisseu é quem carrega a nau e ele precisa, como comandante, não fechar os seus ouvidos. Para resistir ao canto das sereias que leva as embarcações a naufragarem, ele pega uma cera e coloca no ouvido de toda a população, menos no dele, e pede para eles amarrarem ele no mastro e não soltarem, mesmo que ele exija isso. E assim a nau dele passa com segurança frente ao canto das sereias. Odisseu, Ulisses, suplica que eles desamarrem, suplica que eles soltem das amarras, e os marinheiros não obedecem. E assim eles conseguem passar a salvo pelo canto das sereias. Isso é um mitologema completo. Esse mitologema não tem a ver com sexo, não é o poder da sedução, e ainda que, quando um marinheiro, quando um homem escuta o canto das sereias, ele não vê que elas são um ser fétido, feio, da morte. Eles olham e veem uma mulher linda, eles veem uma miragem. Então, isso tem muito a ver com os inúmeros, com as dezenas, com as centenas de cantos de sereia que aparecem na nossa vida aí. Os bitcoins, os coaches, os influencers, os grandes líderes religiosos carismáticos, né? É só lembrar como é que era o mesmo nome?
o Jim Jones, o Massacre das Guianas, toda hora tem algum grande canto da sereia que as pessoas caem, né? Os grandes líderes, as grandes líderes carismáticas são capazes de arrastar multidões atrás de si. Então, às vezes, é necessário colocar uma cera. Olha que coisa interessante. Colocar uma cera no ouvido, fazer ouvidos moucos para esse canto de sereia, ou se amarrar ao mastro. O mastro pode ser as nossas convicções, para não ser seduzido pelo que aparenta ser esse canto de sereia. Então, um dos mitologismos mais interessantes da Odisseia é o do canto das sereias, né? Depois que Ulisses naufraga e vai parar no país dos Feácios, não sobra ninguém da tripulação, só Ulisses retorna à sua pátria, ele encontra o seu filho Telêmaco e ele vai lá testar tanto a fidelidade da pobre coitada da Penélope, que era muito fiel, como vai ver a lealdade dos seus súditos, né? E aí, né? Ele encontra Atena, que é uma das deusas que lhe ajudou junto com Hera, né? E começa a planejar a morte dos pretendentes, que efetivamente tem pretendentes que são do reino dele, tem pretendentes que são do reino, dos reinos vizinhos. Esses pretendentes, eles incorreram no ódio de Hera, porque eles estão querendo romper o Himeneu, o laço sagrado de um matrimônio auspiciado pelos deuses, e também eles incorreram na ingratidão do dever de hospitalidade, né? Tentando novamente fazer o que foi feito com Helena, tentando, de alguma maneira, né, tomar posse da mulher do Ulisses, né? Atena vai buscar Telema, que estava no palácio de Menelau, e o avisa que os pretendentes estão montando uma armadilha para acabar com a sua vida. O jovem vai para a casa de Emeu com uma deusa. E aí ele reconhece o pai, né? Que deverá recebê-lo no palácio como um suplicante. O herói vai para o palácio disfarçado de mendigo e ele vai escutar os pretendentes todos falando mal de Ulisses, né? E efetivamente vai escutar toda a traição, toda a perfídia, todo o processo de tomada, não só da mulher, como do trono, né? E aí ele vai descobrir também os traidores da casa real, entre as servas e os servos do palácio, né? Penélope descobre que há um forasteiro, que o mendigo é um forasteiro, e aí vai tentar conversar, né? O que para perguntar se ela sabe sobre o marido. Ela não reconhece o marido, né? Ele conta a história do Odisseu, né? E ela conta para ele que ela não quer casar com nenhum dos pretendentes, e ela conta a ideia do fio de mentiras de Penélope, que ela urde numa noite e desata na outra noite. E é interessante que tem mais um mitologema, né? De como o que é a verdade e o que é mentira, e como a mentira pode ser benigna. Porque, na verdade, aquela mentira que Penélope urge naquele momento defende o seu trono, defende a sua casa, defende a legitimidade do seu casamento contra os usurpadores. Então, nem sempre a mentira é o mal, né? E é bem interessante isso, que os gregos trabalham essa duplicidade de discurso de maneira bem hábil, né? Esse mitologema de Penélope mostra isso, né? Vamos continuar aqui, né? Então, o Ulisses não revela que ele é Ulisses, né? E vai de novo lá no banquete para ver os pretendentes. Atena leva o arco de Ulisses para o jantar e Telêmaco retira todas as armas e escudo do local, fingindo que querer evitar o conflito dos homens. Diante do arco de Penélope, todos falam sobre as próprias capacidades com guerreiros e procuram desmerecer Ulisses, né?
Só que ninguém consegue empunhar um arco do Ulisses, que é um arco muito duro e é muito difícil de ser manejado. Faz lembrar muito a prova do Arthur, né? Só quem consegue tirar a espada da pedra que é o verdadeiro rei. Assim, uma simbologia dessa teogonia, dessa ligação do herói, do rei com o divino. Então, aquelas armas não são simplesmente armas, são armas que configuram essa ligação, essa teodiceia, essa teogonia, essa ligação do rei, do herói com os deuses. Então, o único que consegue manipular o arco é Ulisses. Quando ele manipula o arco, os pretendentes se dão conta que ali estava o Ulisses, e aí ele mata todos os pretendentes, né? Ele confere com Atena, né? E ele mata todos os pretendentes e depois enforca as servas que não eram de sua confiança. Lembrando que os gregos, aí não tem uma discussão de direitos humanos, né, gente? A gente está falando de uma Grécia heróica, em que as pessoas pagavam com a pena de morte a tradução, né? Ulisses foi humilhado, escorraçado dentro do próprio palácio, né? Ulisses se vinga de todos, né? Ele vai e manda uma empregada avisar a Penélope da volta de Ulisses, né? Contra o entusiasmo, ela pensa que ele pode ser um impostor, um deus disfarçado. E assim ela resolve testar Ulisses, dizendo que mudou a cama de lugar. Ulisses afirma que isso é impossível, pois o móvel estaria preso a uma grande árvore no quarto. Ulisses testou a fidelidade dela e ela testou se ele realmente era Ulisses. E essa árvore é um mito de origem também, né? Seria a casa real, seria a origem do poder de Ítaca, né? Então, efetivamente, eles se reconciliam, finalmente dormem juntos, né? E eles vão visitar o pai do herói. A família dos pretendentes se juntam para tentar vingança, né? E, ao final, Atena pede a Zeus, que é o deus da justiça, que sacralize a vingança de Ulisses. Zeus efetivamente se junta ao exército do herói, e aí, efetivamente, ninguém vai lutar com o Senhor do Universo, e eles espantam os inimigos, né, as famílias dos pretendentes, e aí, efetivamente, você vê uma teodiceia, uma teogonia, uma história em que se justifica uma casa real, uma patrilinearidade pelo desejo dos deuses, né? Resumindo, a Odisseia, como eu falei, fora essa questão de ser um texto sobre o patriarcado, um texto sobre a nobreza, um texto sobre a patrilinearidade advinda de uma divindade, né? Afinal, a casa de Ulisses é ratificada por Zeus, ela é muito mais do que isso. Se fosse só isso, seria mais um daqueles mitos, talvez, orientais, que hoje caíram basicamente no esquecimento, a não ser daqueles que são realmente mitólogos e que estudam, mas ele tem mitologias que são muito atuais, né? O primeiro deles é Ulisses preferir a mortalidade à imortalidade, preferir ser um homem a ser Deus, né? Tem algumas obras literárias que falam disso, né? De anjos que preferem estar na Terra e morrerem sendo anjos do que serem seres divinos. Anjos que se apaixonam por mulheres, anjos que se apaixonam pelo pecado, se apaixonam pela fraqueza, se apaixonam por ser homens. Então, Ulisses, ele prefere ser homem, ele prefere ser uma pessoa a ser um deus, ele prefere a mortalidade, né? Ainda que a gente possa discutir a questão da fidelidade de Penélope ou não, essa é uma outra discussão, mas isso é extremamente tocante para todos nós, né? Essa falibilidade do Ulisses, essa questão de Ulisses preferir ser um ser
ligado à sua mulher, ligado a seu filho, ligado à sua terra natal, do que ser um deus. Então, isso é a primeira coisa que nos tocam. E os outros mitologemas, o mitologema da Cassandra, né? Da pessoa que efetivamente está amaldiçoada a ser sábia e que a ninguém escute que ninguém escute sua sapiência e que ninguém tome seus conselhos. É outro mitologema extremamente interessante, né? O mitologema do cavalo de Troia, que a gente usa cotidianamente, então não precisa de muita explicação, né? E os mitologemas de Circe e de Calypso, né? Que mostram efetivamente a sedução e a força das mulheres, e mostram a nossa dualidade também. Não somos só seres racionais, somos seres instintivos, né? Tem um texto, se não me engano, do próprio Freud, em que ele fala que ninguém sabe o que é a libido. Né? A libido é como a eletricidade. Você tem vários estudos sobre eletricidade, mas ninguém sabe o que é. Você conhece as manifestações, você pode pensar na utilização da eletricidade, mas ninguém sabe o que é eletricidade. Não existe uma definição. Ah, uma energia, tá, mas e o que é? Assim é a libido também. Nós sabemos o que é a manifestação da libido, mas ninguém tem uma teoria total da libido. Se você pegar o Lacan e os pós-estruturalistas, eles vão reduzir a libido a um discurso. Eu tenho grande dificuldade com isso, né? Eu, como marxista, eu tenho, mesmo com o discurso, é uma base biológica do ser humano. Uma base biológica não é a redução do homem a uma base biológica, mas nós somos seres animais também, nós somos seres biológicos. Então, o instinto é uma marca que não vai sair do nosso DNA. Daqui a 2.000 anos, talvez esses problemas que tocam a Grécia tocarão os seres humanos daqui a 2.000 anos, porque eles são humanos. Né? Então, por exemplo, eu acho que foi a própria Spivak que falou que na questão. Aí eu não sei realmente, posso estar falando uma grande bobagem, que eu estava lendo ela agora há pouco, posso fazer uma citação cruzada de uma outra pessoa, achando que foi dela. Mas que essas questões amorosas, sentimentais, que são próprias dos gregos, são próprias nossas, são próprias de toda a humanidade, porque biologicamente a gente não vai ser muito diferente. Ainda que a consciência se reproduza de maneira diferente, a gente vai até tratar o sexo de maneira diferente, de acordo com a nossa moral, com os nossos costumes, os nossos medos, as nossas frustrações, né? As nossas realizações, os nossos desejos serão muito iguais, serão muito parecidos. Né? Então, essa base humana biológica, um impulso, a libido, é algo muito forte na gente. Tanto que, da primeira vez, com Calypso, Ulisses não balança, embora fique um bom tempo com ela, curta com ela, é bom colocar isso, né? E aí tem muito a ver também com o patriarcado grego. Penélope ela tem que ser fiel, Ulisses não. Ulisses curte com a Calypso e depois, num outro momento, ele é seduzido pela Circe. Ele nega ser enfeitiçado, nega se entregar. Isso também fala muito das relações amorosas, né? Porque, ao mesmo tempo que ele nega ser dominado, vamos dizer assim, por aquela mulher, e ele seduz essa mulher por isso, essa mulher que a gente pode entrar na questão até do narcisismo, que quando enfeitiça os homens, os despreza, os torna seus serviçais, do momento que não consegue dominar e enfeitiçar Ulisses, é enfeitiçada por ele. Mas não se pode dizer que Ulisses é indiferente a ela. Ulisses quase esquece sua travessia de volta, ele quase esquece seu projeto de voltar a Ítaca por causa daquela mulher. Então, ali, o sedutor é seduzido, né? A gente poderia até pensar no Hegel, né? O objeto do conhecimento, que também é um objeto, o ser do conhecimento, que também é um objeto. Né? Essa relação que é dual. Então, não há só um sedutor e uma seduzida, os dois são seduzidos, a ponto de Ulisses realmente até bambear no seu intuito de voltar a Ítaca, ter que ser lembrado pela sua tripulação de que volte a Ítaca. Que a gente pode até colocar um outro comentário, né? Na questão moral e social. Aqueles marinheiros eram súditos dele também, devem ter lembrado: olha, você tem um dever moral, você tem um dever com Ítaca, você tem um dever com sua terra natal, você não pode esquecer de tudo por causa dessa mulher. Você não pode se entregar a essa mulher e esquecer dos seus deveres. Que é outra questão também, né? Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Entre o prazer, entre
uma paixão, entre uma loucura e aqueles prazeres, aqueles deveres filiais, ou quaisquer que sejam, né? De lealdade, etc., etc., as pessoas abrem mão de um prazer ou de uma aventura por uma questão moral. Não estou dizendo se está correto ou não está, não é um julgamento moral, é apenas algo factual, mas acabam abrindo mão desses prazeres, dessas satisfações para cumprirem deveres morais reais ou imaginários. Mas a gente também pode colocar que talvez esse elemento dos súditos do Ulisses, que não eram só marinheiros, são súditos clamando pelo seu retorno, seja essa voz moral. Olha, não dá para você largar tudo para ir viver com essa mulher, não dá para você largar seus filhos, ou largar sua esposa, ou sei lá, largar seu trabalho para viver essa aventura, né? Óbvio que eu estou fazendo uma comparação mais de absurdo, mas é para a gente entender como esse paradigma pode funcionar até hoje. Essa aula é menor, porque, na verdade, é a continuação da aula 1, então não vou fazer uma aula de 1h30, né? É uma continuidade da outra aula, juntando tudo vai dar mais que as 3 horas, né? E aí, semana que vem, a gente vai fazer a aula 5. Está escrito a aula 5, mas essa é a aula 4.2. É que eu não quis botar um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo para não dar uma confusão. Pessoal, eu falei muito, ninguém perguntou nada, né? Nada. Ah, Clarice, você está falando da relativização da mentira? Lembrou do Capitão de Longo Curso, do Jorge Amado, que é um livro fantástico, que o cara nunca pegou no navio e fez uma vida, né, de aposentado, dizendo que tinha sido capitão de um navio. E aí o navio tá sob risco numa tempestade e o levam para, não sei se desencalhar ou salvar o navio, e acaba que ele incorpora o personagem e salva o navio. Então, né? Ou lembrar também. Muito bom. Muito bom. Ou lembrar da Dilma, né? Dizendo pro Garibaldi, não é o nome daquele canalha mesmo, aquele senador de direita que chamou Dilma de mentirosa. E ela fala: minha mentira, Agripino Maia. Ele fala: olha, nós estávamos em lados diferentes. Você era o agente da ditadura, eu era uma militante contra a ditadura, eu era uma guerrilheira contra a ditadura. A mentira salvava vidas ali. Dizer a verdade era entregar meus companheiros à morte. Também interessante isso, né? O que é a verdade, para que serve a verdade, né? Também interessante isso, essa dualidade de discurso, muito forte aquele depoimento da Dilma, um dos melhores depoimentos que eu já vi. Ela arrasando, destruindo o Agripino Maia, que ficou completamente sem resposta, né? Destruiu o Agripino assim, sei lá, mas a mentira pode salvar uma vida, né? Você, por exemplo, vê uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo e a pessoa pergunta para você: eu estou feia? Você vai falar para a pessoa: você está horrorosa? Você fala: não, que isso, você está linda, você está bem. Você vai botar a pessoa para cima, né? Nem sempre a verdade é benigna. Às vezes a verdade pode ser sinal de, inclusive, sociopatia, né? Tem algumas pessoas que parecem que são muito verdadeiras, mas na verdade são grandes sociopatas. Então é interessante essa dualidade no discurso da obra, né? E o próprio Ulisses usa a mentira o tempo inteiro. O ninguém é uma mentira, né? O cavalo de Troia é uma mentira, mas uma mentira com um bom fim, né? É a famosa história dos fins e dos meios, né? Se os fins são lícitos, será que não devem ser usados? Isso não tem nada a ver com Maquiavel, não, tá? Mas é uma outra discussão, a gente pode, de repente, até falar, né? Ficamos por aqui, gente. Hoje é uma aula menor porque é complemento da outra aula.